tema de hoje é um tema muito conhecido. É um versículo muito conhecido, ficou um silêncio de repente. É um versículo muito conhecido por mim, por você, por todos nós. E o versículo é: seja forte e corajoso. Quem nunca falou para uma pessoa, né? A pessoa, caramba, cara, eu estou passando por um momento difícil. O que você fala para ele? Seja forte e corajoso, como uma voz de profeta. Você fala isso para ele, seja forte e corajoso. E esse talvez seja um dos versículos da Bíblia mais citados em todos os lugares. E aí, eu coloquei aqui no telão da nossa igreja alguns lugares onde a gente acha esse versículo. Olha só. Esse primeiro aqui é no grupo da sua família. Se tem algum crente no grupo da sua família, você já recebeu essa mensagem da sua tia, que tem mais de 80 anos, que ela encaminhou para todos os grupos. Aí aparece assim, encaminhado com frequência, né? Se ela encaminhar mais um pouquinho, o Alexandre de Moraes manda prender ela. Oi. Ingrid tem. Meu Deus, aleluia. Era melhor nem ter me contado. Olha só, esse aqui eu peguei no site da Leroy Merlin. Se você está querendo, né, colocar algo legal na tua casa, tem lá um quadro escrito: seja forte e corajoso, Josué 1:9. Esse aqui já é diferente, é seja forte e corajosa. Você é assim, Ingrid? Não, né? É no feminino? É só Josué, né? É asteric. Entendi. Bom, é um versículo muito comum, está em todos os lugares. A gente fala, a gente coloca no quadro da nossa casa, a gente encaminha para as pessoas no grupo da nossa família, se você é um pouco mais velho. Algumas pessoas tatuam, algumas pessoas escrevem isso em vários lugares, mas hoje eu queria que a gente meditasse nesse texto e a gente entendesse o que Deus estava falando para o Josué. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Josué capítulo 1, versículo 1. Essa água está boa. Josué capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Ih, gostei desse negócio ali, da base. Uma ovelhinha lendo a Bíblia. Josué 1, versículo 1 vai dizer: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Versículo 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer seguindo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Versículo 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra.
Muito obrigado, porque foi o Senhor que trouxe cada pessoa que está aqui dentro hoje. Eu te peço que a Tua presença possa vir sobre nós. Eu te peço, Senhor, que nós possamos sair desse lugar alimentados pela Tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Eu me coloco, Senhor, debaixo da disponibilidade daquilo que o Senhor deseja fazer. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos. Nós queremos receber mais da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como começou o texto? Quando a gente vai lá no versículo 1, o texto vai dizer: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então aqui o texto ele começa relatando a morte de Moisés. E eu queria que você pensasse comigo que Josué, ele estava simplesmente recebendo uma missão de continuar fazendo aquilo que Moisés fazia. Será que é fácil fazer isso? Será que é fácil continuar fazendo, continuar tendo a missão que uma pessoa que fez muito bem essa missão, será que é fácil a gente assumir essa posição? Será que é fácil essa pressão sobre a pessoa? E aqui, quando a gente vai ver, o narrador da passagem, ele não vai revelar os sentimentos de Josué, mas a gente vai ouvir o Senhor falando 3 vezes com Josué: seja forte e corajoso. Ele vai falar isso no versículo 6, ele vai falar isso no versículo 7, e ele vai falar isso no versículo 9. Então você vê que é uma crescente. O versículo 6 vai dizer: seja forte e corajoso. O versículo 7, ele vai dizer: seja forte e muito corajoso. Ou seja, ele está aumentando a intensidade. Ele está precisando de muita coragem, ele está precisando de muita força. E o versículo 9 vai dizer: seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime. E é interessante porque, muito provavelmente, não sei se você concorda comigo, mas Josué estava com medo. Para Deus falar 3 vezes para ele: seja forte e corajoso, é porque ele estava com medo. Ó, tem até um tangedor hoje, hein? Forte. Vai ser meio pentecostal hoje aqui. Talvez o que Josué precisasse era das palavras de Deus, dizendo para ele: seja forte e corajoso. O texto não vai relatar para a gente se Josué estava com medo ou não, se Josué estava preocupado ou não, se Josué estava pensando se ele ia dar conta ou não, mas Deus, ele já faz o seu trabalho de dizer: Josué, essa missão é tua, mas seja forte e corajoso. Ao olhar para esse texto, a gente vê que Josué, ele precisava dessa mensagem, e eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que Deus tem uma mensagem para você, que é exatamente aquilo que você precisa ouvir hoje. Para começar, Josué, ele tinha uma grande responsabilidade pela frente. Embora ele já tivesse sido aprendiz, ele já foi comissionado por Moisés antes da sua morte, Josué estava seguindo os passos do maior líder que o povo já conheceu. Imagina você liderar no lugar daquela pessoa que foi um grande líder. E aí eu queria lembrar você as palavras finais de Deuteronômio que retratam a relação excepcional de Moisés com o Senhor. Deuteronômio 34, versículo 10 vai dizer: nenhum profeta surgiu em Israel como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, o qual realizou todos os sinais e prodígios que o Senhor o enviou para fazer no Egito, para Faraó, para todos os seus oficiais e para toda a sua terra, pois ninguém jamais demonstrou grande poder ou realizou os feitos impressionantes que Moisés fez diante de todo Israel. Ou seja, Josué está com a responsabilidade de substituir esse homem. Eu não sei você, mas se fosse eu ia ter que ouvir de Deus não é uma, não é duas, não é 3, não é umas 10 vezes: seja forte e corajoso. Ele está recebendo uma missão aqui que não é fácil. Josué aqui, ele está se tornando líder de uma grande nação, e é uma nação, eu quero te lembrar também aqui, com histórico de murmuração, com histórico de teimosia, com histórico de rebeldia. Então não bastasse o líder anterior ser uma bênção,
e ser um grande líder, o povo que ele ia liderar era um povo difícil. Está começando a fazer sentido porque que Deus falou para ele, seja forte e corajoso, né? E a geração que morreu no deserto, ela foi marcada por incredulidade. E agora Deus, ele está chamando Josué, ele está entregando a Josué a missão de conduzir Israel, a conduzir esse povo que o nome carrega uma ideia de luta com Deus. Não era uma liderança para os fracos. Era uma missão que Josué estava recebendo aqui, que exigia força, exigia coragem e principalmente exigia total dependência do Senhor. Eu fico imaginando o coração de Josué ao receber essa... Porque o texto ali no início, eu não sei se só eu que pensei isso, mas vai falar, olha, Moisés morreu, e eu imagino que seja triste para ele a morte do Moisés, porque o Moisés estava sendo acompanhado ali do lado dele o tempo todo, ensinando ele, discipulando ele. Então, além da dor do líder indo embora, no caso para a eternidade, ele ia ter que assumir a bronca. Eu acho que o dia que eu me senti mais incapaz na minha vida foi o dia que eu subi nesse púlpito para assumir o Biuan. Que eu olhava para a história do pastor Eduardo e eu falava assim, meu Deus, é impossível liderar um povo como ele liderou. E sabe, você se inspirar numa liderança é uma bênção. Você falar assim, cara, o meu líder de célula é uma bênção, caramba, o meu supervisor é uma bênção, os meus líderes são uma bênção. É maravilhoso, mas na hora que é você que vai assumir a bronca, você fala assim, meu Deus, se o Senhor não falar para mim, seja forte e corajoso, vai dar ruim. Só que todo o povo ali via a liderança de Moisés. Os textos bíblicos ali dentro de Deuteronômio ia mostrar o quanto Moisés foi fiel, ou seja, Moisés, ele foi um cara muito respeitado. A própria palavra de Deus vai mostrar isso pra gente. Então, ele tinha uma missão. Eu estava assistindo esses dias um documentário do Cristiano Ronaldo. E aí, mostra um pouco da história do filho dele, o filho dele querendo ser jogador de futebol também. Eu imagino o coração desse menino. Porque uma coisa é o seu pai não ser jogador de futebol e você tentar. Deu certo, não deu, tanto faz. Outra coisa é você ser filho do Cristiano Ronaldo. Vamos falar a real? Qualquer coisa que esse garoto fizer, o olhar para ele é um olhar de, será que ele vai ser melhor? Será que ele vai ser pior? Bateu uma falta errada, isso aí não vai dar em nada. Porque existe uma pressão. E por mais que as pessoas, às vezes, não vá colocar essa pressão que as pessoas colocam, dentro dele eu tenho certeza que existe uma pressão. E dentro do coração de Josué eu tenho certeza que também tinha. Mas a verdade é que a missão de Josué era uma missão que só tinha como ser feita debaixo da providência de Deus. A verdade é que Israel, depois dessa missão que Josué recebeu, que a missão dele foi levar o povo à terra prometida, a verdade é que tudo que o povo queria era entrar na terra prometida. Israel, ele tem vagado pelo deserto, aguardando esse momento, aguardando o momento da entrada. Mas quando a gente vai para uma perspectiva teológica mais ampla, a gente sai do texto de Josué aqui, a gente vai ver que Israel está esperando isso por gerações. Muito antes de Israel se tornar uma nação, antes mesmo de Abraão ter filhos, o Senhor prometeu aos descendentes de Abraão que eles se tornariam uma grande nação e herdariam a terra de Canaã. Ou seja, não é somente por 40 anos, mas por mais de 400 anos o povo de Deus tem esperado. E o chamado de Josué é levar o povo ao cumprimento tão aguardado. Então Josué aqui, ele está sentindo tanto a euforia quanto a pressão de liderar em um momento tão decisivo. Ele precisava de força e de coragem. Os obstáculos eram grandes,
Eu quero te lembrar mais uma coisa aqui também. A terra prometida, ela não era uma terra simplesmente repleta de produtos agrícolas gigantescos. Mas a terra prometida, aqui também tinha um povo forte e bem preparado para a guerra. Então, ele está assumindo a responsa no lugar de Moisés. Ele tem que ser um líder dentro dele, ali na perspectiva dele, em comparação, que ele precisa ser pelo menos como Moisés. Ele tem um povo que é muito difícil de liderar, e a missão que ele tem, que é a terra prometida à frente, tem um exército esperando para guerrear com ele. Ou seja, não é uma missão fácil. Josué precisa de força e de coragem, e glória a Deus por isso. Porque quando o Senhor chama o seu povo, Ele lhes dá o que é necessário. Quando o Senhor te chama, Ele te dá o que é necessário para que você venha cumprir aquilo que Ele te prometeu. E a verdade é que todos nós queremos ser fortes e corajosos. Todos nós queremos acordar num dia triste, olhar para o nosso quadro comprado na Leroy Merlin, escrito "Seja forte e corajoso", e falar: é isso. Todos nós queremos acordar com a mensagem da tia no grupo da família e falar: seja forte e corajoso. Falar: agora, realmente, vou tomar um banho gelado, vou sair para correr. Todos nós queremos ser fortes e corajosos, mas Deus, Ele não define força e coragem do jeito que o mundo define. E nesse texto, ele revela 3 fundamentos da verdadeira coragem que nós precisamos ter. Se você estiver anotando, primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que a coragem nasce da certeza da promessa de Deus. A coragem, ela nasce da certeza da promessa de Deus. O versículo 6 vai dizer: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. A verdade é que o Senhor tinha prometido essa terra de Canaã a Abraão muito antes de Josué existir. O Senhor, Ele comunicou isso na tua palavra. O Senhor comunicou isso ao povo de Israel muito tempo antes, de geração em geração. O Senhor tem se mostrado fiel em cumprir a sua palavra. E o interessante é que quando a gente olha para esse texto aqui, às vezes a gente corta somente aqui, não é verdade? Seja forte e corajoso. Mas o texto vai dizer o quê? Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Ou seja, Josué, ele só vai ser forte e corajoso porque ele está debaixo de uma promessa. Josué, ele pode ser forte e corajoso porque ele está vivendo debaixo da promessa infalível da aliança de Deus. A coragem, ela não vinha simplesmente porque o desafio era pequeno. Mas a coragem, ela vem porque Deus já disse que Ele faria. Deus não está falando: olha, Josué, seja forte e corajoso, porque o que você vai viver agora é fácil. Olha, Josué, seja forte e corajoso, porque se você é um cara com uma estatura de 1,70 m, eu vou botar você a 2,10 m, e eu vou colocar você agora um cara forte, vou aumentar os teus músculos. Ou, se Josué é mais gordinho, fala assim: vou te dar um monjaro. Não teve isso. Deus não está falando: olha, Josué, eu vou melhorar a situação para você, eu vou fazer se tornar mais fácil, por isso seja forte e corajoso. Não, é seja forte e corajoso porque fui eu que prometi. E se fui eu que prometi, você pode ter garantia da minha voz e da minha palavra que vai acontecer. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer, da parte de Deus, seja forte e corajoso. Aí você vai falar assim: João, mas debaixo de que promessa eu vou viver o seja forte e corajoso? Debaixo de que palavra
eu vou receber isso, seja forte e corajoso, porque Josué aqui, ele está sendo forte e corajoso, porque Deus prometeu, Deus fez um juramento aos pais de Israel, que isso iria acontecer. Mas por que eu preciso ser forte e corajoso? E aqui eu quero dar para você algumas promessas de Deus, que estão na palavra dele, que faz com que a gente seja forte e corajoso. Eu não sei se você, como eu, veio de uma igreja pentecostal, mas eu queria fazer algo. Se você deseja receber da parte de Deus todas essas promessas, eu queria que você levantasse a sua mão aí. 1 João capítulo 2, versículo 25 vai dizer: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ezequiel 36, 26 vai dizer: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por último, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente tem motivo para ser forte e corajoso, amém? Glória a Deus! Essas são as promessas da parte de Deus, algumas para a gente. Então talvez você esteja falando assim: João, mas eu vou ser forte e corajoso por quê? Porque você tem a vida eterna, porque você tem um Cristo que morreu por você, porque os seus pecados são perdoados, porque Ele supre em vocês todas as necessidades, porque nós temos Ele. Isso é motivo suficiente para a gente ser forte e corajoso. Aleluia. Você só está desanimado porque você está esquecendo das promessas que Deus tem sobre você. Receba um ânimo da parte de Deus hoje. Eu creio que Deus está falando ao seu coração hoje: seja forte e corajoso. Não se esqueça das promessas. Segundo ponto que a gente pode aprender aqui com esse texto é que a coragem permanece quando nós obedecemos a palavra. A coragem permanece quando obedecemos a palavra. O versículo 7 vai dizer: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Na segunda vez que o Senhor fala de força e de coragem com Josué, o foco está na prática da lei de Deus. Então, o primeiro ponto, ele diz: seja forte e corajoso. Por quê? Porque ele está debaixo de uma promessa. O segundo, ele está falando: seja forte e corajoso. Para quê? Para obedecer a Deus. O texto vai dizer: tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Isso proporciona a Josué um elo que mantém o seu trabalho de continuidade com aquilo que Moisés fez. Isso está mostrando para a gente e colocando Josué numa postura de humildade, de submissão diante da vontade de Deus. Porque os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus. Seguir a lei de Moisés aqui mantém o coração de Josué perto do coração de Deus. E é esse tipo de líder que o povo de Deus precisa. O líder que tem o coração próximo ao coração de Deus. Josué talvez esperasse nesse versículo aqui: olha, eu tenho uma estratégia militar para você. Olha, eu vou aumentar o seu exército. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando da palavra. Isso é maravilhoso, porque a maior batalha de Josué não seria contra os cananeus.
A maior batalha de Josué seria a tentação para ele deixar de obedecer a palavra. O versículo 8 vai dizer: não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Assim também, a nossa maior batalha não é contra as circunstâncias ao nosso redor. A nossa maior batalha é a tentação da gente deixar de obedecer a Deus. Talvez você esteja pensando: não, João, a maior batalha que eu travo é algo externo. Eu quero te dizer que a maior batalha que você trava é contra você mesmo. Você precisa analisar o teu coração. Você precisa colocar o seu coração diante de Deus e você precisa meditar na palavra de dia e de noite, para que ela possa transformar o teu coração. Força e coragem humana nos fazem prosperar, nos fazem ser bem-sucedidos nas coisas terrenas. Mas força e coragem que vem da parte de Deus, que vem da palavra, faz eu e você prosperarmos e sermos bem-sucedidos naquilo que importa de verdade. Muita gente quer enfrentar gigantes. Muita gente quer ter coragem para enfrentar gigantes. Muita gente tem coragem de comprar o quadro lá e botar na casa, Josué 1:9. Muita gente tem a coragem de tatuar Josué 1:9. Mas a gente também precisa ter a coragem de obedecer a voz de Deus quando Ele nos direciona. A gente precisa ter a coragem, a força de obedecer a palavra de Deus no dia mau. O Senhor está dizendo: seja forte e corajoso. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo a palavra. A verdade é que para obedecer a Deus, a gente precisa ser forte e corajoso. A verdade é que para a gente ser honesto, quando todo mundo está sendo corrupto, a gente precisa ser forte e corajoso. Para a gente viver em santidade, quando está todo mundo vivendo uma vida de moralidade, a gente precisa ser forte e corajoso. Para ser fiel, quando todo mundo está sendo infiel, tem que ser forte e corajoso. Eu creio que Deus hoje está te enchendo de coragem e de força, não para você triunfar nas coisas dessa vida, mas para você obedecer a palavra dEle. Terceiro e último ponto: a coragem é sustentada pela presença de Deus. O versículo 9 vai dizer: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Olha que interessante, ele está dizendo: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Finalmente o Senhor está dizendo a Josué aqui para ser forte e corajoso com base na presença de Deus. E quando a gente vai analisar isso aqui, a gente vai perceber que o sucesso da liderança de Josué, o bem-estar do povo de Deus, de Israel, depende da presença constante e orientadora de Deus. Quando o Senhor acompanha o povo, quando a presença dEle está no nosso meio, quando a presença dEle está nesse lugar, quando a presença dEle enche o teu coração, quando a presença de Deus está diante de Josué, mesmo que ele atravesse rios, que ele atravesse terrenos acidentados, mesmo que tenha batalhas, mesmo que tenha gigantes para enfrentar, é como se Deus estivesse falando para Josué: pode ser forte e pode ser corajoso, porque você tem a minha presença. Quando a gente tem Cristo, a gente tem tudo.
É como se Deus estivesse falando para Josué: olha, Josué, os desafios são imensos. A liderança de Moisés foi, olha aí, muito forte, muito poderosa. Olha, o povo que você está liderando é um povo muito difícil. O povo que você está liderando é um povo que demorou no monte, eles construíram um bezerro de ouro. É um povo idólatra, é um povo difícil. A terra que você vai entrar é uma terra que tem homens preparados para te receber diante de uma guerra. Você vai travar uma batalha, mas se você tem a minha presença, você tem tudo. Sabe, isso me lembra aquela canção que diz: Cristo Jesus é a minha plenitude, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. Se a gente tem Cristo, a gente tem tudo. João, mas a verdade é que minha vida financeira está difícil. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. A minha vida emocional está indo por água abaixo. Se você tem Cristo, você tem tudo. E se você tem Jesus na sua vida, se você tem a presença dEle, você pode declarar: eu sou forte e corajoso. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu preciso te dizer algo: se você tem Cristo, você tem tudo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar o quão grato eu sou porque eu tenho Cristo na minha vida. Talvez eu não tenha chegado onde eu quero chegar, talvez eu não tenha conquistado materialmente o que eu queria conquistar ainda, talvez eu tenha passos a trilhar em outras áreas da minha vida, mas a gente tem Cristo Jesus. Você tem tudo aquilo que você precisa. Existe um motivo para você ser forte e corajoso. Existe um motivo para você sair daqui alegre. Existe um motivo para você sair desse lugar alimentado pela palavra de Deus. E eu não estou dizendo que você não vai sentir tristeza, mas você vai receber da parte de Deus força e coragem por um único motivo: Jesus é esse motivo. A presença dEle não te abandona. A presença de Jesus, ela não te abandona. Eu queria lembrar você que em Salmos 139, versículo 7, vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda assim a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Você pode ser forte e corajoso porque você tem a presença de Deus. Você pode perder tudo, mas não abandona a presença de Deus. A presença de Deus é tudo aquilo que a gente precisa. Mais de 1000 anos depois, é esse mesmo Deus que novamente chama o seu povo, a sua palavra, e promete a sua presença. Josué significa o Senhor salva. Mas quando vem Jesus, além de salvar o povo do mal físico, Ele também salva do pecado. Mateus 1:21 vai dizer: deem a Ele o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o único que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. É Ele que cumpre todas as promessas de Deus. O Senhor, Ele disse para Josué: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Mas Jesus, Ele promete para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O meu convite para você é para você ser forte e corajoso agora, para você tomar a melhor decisão da sua vida. O meu convite para você é para você ser forte e corajoso agora, para você deixar Jesus mudar a sua história. Para você ser forte e corajoso, para você entregar sua vida para Jesus, para você ser forte e corajoso e voltar para a casa do Pai. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora nesse momento, abaixar a sua cabeça, se você puder.
vou fazer uma oração aqui. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, se você quer tomar o maior ato de coragem que alguém pode tomar na vida, que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, se você hoje deseja demonstrar o maior ato de força que você pode ter, que é dizer: Senhor, eu não tenho força nenhuma, mas na Tua presença eu tenho. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, repete essa oração comigo, pode ser no seu coração, nem precisa ser em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu te peço, Senhor, transforma a minha história, transforma a minha vida, me perdoa pelos meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero sair daqui hoje forte e corajoso, não para triunfar, mas para permanecer na Tua presença até o fim. Por isso eu faço essa oração hoje, em nome de Jesus, ainda de olhos fechados e de cabeça baixa. Eu queria conhecer você que fez essa oração comigo hoje. Você que fez essa oração pela primeira vez, levanta uma de suas mãos. Alguém da nossa equipe vai até você, vai orar pela sua vida. Você que tomou essa decisão hoje, Deus te abençoe, glória a Deus. Você que também deseja voltar para a presença do Senhor, tem alguém que deseja voltar para a casa do Pai? Você chegou aqui e você precisa tomar uma decisão de voltar, de retornar para a presença do Senhor. Levanta uma de suas mãos, nós queremos orar por você também. Temos alguém? Alguém que deseja voltar para Jesus, ou você que ainda deseja aceitar Jesus, eu quero te dar mais uma oportunidade. Eu já estou muito feliz na vida do meu irmão que hoje entregou a vida para Jesus. Mas se você deseja fazer isso, eu também quero orar por você. Temos alguém? Amém. Eu vou pedir à igreja então para estender as mãos. Senhor, muito obrigado. Jesus, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela vida do Teu filho que hoje toma a melhor decisão da vida dele. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer com que ele venha perseverar fiel até o fim. Enche ele, Senhor, com mais da Tua presença, da planta dos pés ao alto da cabeça, que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa cuidar, Senhor, de todas as áreas da vida dele, e que ele possa sair daqui ciente de que a Tua presença está com ele em todos os momentos, seja no pior ou seja no melhor, seja nos mais altos céus ou no mais profundo abismo, a Tua presença alcança ele. Obrigado, Senhor, porque hoje ele toma a melhor decisão da história dele. Por isso nós como igreja abençoamos a vida do Teu filho em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Eu creio que a presença do Senhor, ela está aqui. E eu creio que a presença do Senhor hoje, ela está se manifestando para a gente de uma maneira restauradora. Eu creio que o Senhor hoje deseja restaurar o coração de pessoas aqui. Talvez tem muito tempo que você não se sente forte. Tem muito tempo que você não se sente corajoso. Quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver o tempo todo homens e mulheres que o cenário na vida deles era um cenário de derrota, mas por causa da presença, eles podiam declarar: eu sou forte e corajoso, eu tenho um Deus que vai além de mim, eu tenho um Deus que trava as minhas batalhas, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, se você está aqui hoje e você deseja de um renovo da parte de Deus no seu coração, você já é crente, você ama Jesus, mas você está precisando de um renovo da parte do Senhor no seu coração. Você quer sair desse lugar entendendo que o Senhor te chama para ser forte e corajoso na presença dEle. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Pode sair do seu lugar, dobrar os joelhos aqui. Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença. Senhor, se nós temos Ti,
Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Ah, Senhor. Ah, Jesus, restabelece, Senhor, o coração de pessoas aqui. Ah, Senhor, vem fazer coisas novas no coração de pessoas aqui. Vem restaurar ministérios nesse lugar. Ah, Senhor, tem pessoas aqui que entraram nesse culto pensando em desistir. O Senhor vai dizer para você: seja forte e corajoso. Ah, Jesus, vem com a Tua presença sobre nós. Eu te peço, Senhor, vá de encontro, Senhor, à vida de cada um aqui. Eu te peço, Jesus, vem com a Tua presença. Eu te peço, Senhor, vem com um renovo da parte do Senhor, que somente o Senhor é capaz de operar. Eu te peço, Senhor, começa a tocar na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a Tua presença possa inundar esse ambiente, que a Tua presença possa inundar esse lugar. E quando a Tua presença vem, a gente pode confiar nas Tuas promessas, a gente pode confiar na Tua presença, a gente entende que somos filhos amados do Senhor. Relembra aqui, Senhor, pessoas, homens e mulheres. Relembra, Senhor, que eles são filhos amados do Senhor, que eles não são órfãos, que eles não são esquecidos, mas que a Tua presença alcança cada um deles. Eu te peço, Senhor, vai renovando o Teu povo, vai passeando no meio da igreja, Senhor, vai fazendo, Senhor, aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer. Vai tocando, Senhor, de uma maneira que somente o Senhor é capaz de tocar. Vai fazendo a obra, Senhor, da maneira que o Senhor deseja. Nós te damos liberdade nesse lugar. Nós te damos liberdade para operar no nosso meio. Nós te damos liberdade para tomar o nosso coração. Nós te damos liberdade no meio da nossa juventude. O Senhor é o líder do Biuã. O Senhor faz aquilo que o Senhor quiser aqui nesse lugar. Finca, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações. Renova, Senhor, no Teu povo um desejo por ler a Tua palavra. Renova, Senhor, no meio da nossa juventude um desejo por orar, um desejo de dobrar os joelhos e ir para o lugar da oração. Renova, Senhor, no meio da nossa juventude o desejo de jejuar, o desejo de evangelizar. Coloca a Tua palavra nos nossos lábios, Senhor. Traz de volta, Senhor, o ânimo que vem da parte do Senhor. Traz de volta, Senhor, aquilo que muitas vezes se perdeu, porque nós esquecemos a Tua promessa. Mas nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para que o Senhor venha nos relembrar as promessas que o Senhor tem. Ah, Senhor, obrigado por nos relembrar a promessa que o Senhor tem na nossa vida. Ah, Senhor, relembra, Senhor, cada homem, cada mulher aqui dentro desse lugar, o objetivo pelo qual o Senhor chamou cada um deles. Ah, Senhor, tem jovens aqui dentro, Senhor, que esqueceram a promessa que o Senhor fez. Ah, Jesus, tem jovens aqui dentro que já estão desistindo de orar pelos seus pais, quando o Senhor os chamou para ser forte e corajoso. Tem jovens aqui, Senhor, que estão esquecendo o objetivo pelo qual eles entraram naquele lugar, naquela família, naquele emprego. Quando o Senhor os chamou, eu te peço, Senhor, renova no nosso coração as promessas do Senhor. Ah, Jesus, vem com um alimento que é sólido. Esse alimento é o Senhor. Ah, Jesus, vem com a Tua presença, a mesma presença que tirou Elias da caverna, é a presença que te tira hoje do fundo do poço. Vem com a Tua presença, Senhor, restauradora, a mesma presença que tirou Lázaro daquele túmulo, é a presença que te levanta hoje. Ah, Senhor, vem com a Tua presença de uma maneira gloriosa, a mesma presença que veio sobre os discípulos e fez com que eles pregassem em Atos capítulo 2, é a presença que nos invade nesse momento, é a presença que toca o nosso coração. Eu te peço, Senhor, opera, Senhor, com liberdade no nosso meio. Ah, Jesus, o Senhor está curando no nosso meio. O
Senhor está curando emoções agora. Ah, Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Eu vejo o Senhor rasgando laudos aqui. Eu vejo o Senhor cancelando decretos que estavam sobre a sua vida. Muitas vezes pessoas decretaram algo, médicos decretaram algo. Eu vejo o Senhor rasgando isso hoje aqui. Existe um ambiente de cura nesse lugar. Eu não sei qual é a sua enfermidade. Eu não sei se a sua enfermidade é física, se a sua enfermidade é emocional. Mas eu quero te convidar, se você tem algum tipo de enfermidade, começar a orar agora e dizer: Senhor, me cura. A presença do Senhor está nesse lugar. Senhor, nós te damos liberdade para operar no nosso meio. Ah, Senhor, nós te damos liberdade. Pode passear no nosso meio, Senhor. O Senhor está curando agora. O Senhor está curando agora pessoas de transtornos emocionais. O Senhor está curando agora pessoas de síndrome do pânico. O Senhor tem tirado pessoas aqui de dentro do quarto escuro. E a palavra de Deus para você é: seja forte e corajoso. Senhor, nós queremos honrar a tua presença nesse lugar. Nós te damos liberdade, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa passear no nosso meio. Continua operando no nosso meio, meus louvores, Senhor. Ah, Jesus, continua curando, continua fazendo a tua vontade nesse lugar. Nós te damos liberdade. Enquanto o louvor toca, deixa o Senhor passear nesse lugar. Meu Deus, eu não sei como você chegou aqui. Não sei se você está preocupado com alguma coisa lá fora, mas eu quero te dizer, agora não é momento de você ficar preocupado com o seu celular, com a notificação. É momento de você se render à presença daquele que é poderoso, daquele que é santo, daquele que é digno. A presença dele está na casa. Se você deseja ser curado, é momento de você levantar a sua mão e falar: Senhor, me cura. Pedir o Salt para ficar ligado agora. Se você deseja receber uma oração de cura, levanta a sua mão. Alguém do Salt vai até você, vai orar pela sua vida. Fique com a mão levantada até alguém ir até você e orar por você. Vamos aproveitar a presença do Senhor nesse lugar. Deixa o Senhor operar.